Mateus capítulo 24, a mesma coisa, os discípulos saem, Jesus fala que o templo seria destruído de Jerusalém, e eles perguntam, Senhor, quando será essas coisas, ou seja, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda? É interessante que eles não perguntam que sinais haverá da tua vinda, eles perguntam que sinal haverá da tua vinda. Olá, seja muito bem-vindo novamente a mais um vídeo aqui do nosso canal A Luz da Bíblia. No vídeo de hoje eu quero mostrar a você um alerta que nós estamos negligenciando. O povo de Deus muitas vezes tem estado dormindo quando deveria estar alerta. Eu falo a respeito dos sinais da volta de Jesus. Talvez nos últimos dias você tenha se deparado com inúmeros noticiários falando sobre ciclones no Rio Grande do Sul com mais de 47 mortes, aqui no estado onde eu resido. Talvez você viu o terremoto de mais de 5.0 graus na escala Richter, que mais de 2.800 pessoas foram mortas e outros feridos e destruição. Talvez a tempestade na Líbia, onde mais de 5.000 pessoas morreram, fora 10.000 que estão desaparecidas. Catástrofes e acima de catástrofes e tudo mais acontecendo. E a gente fica olhando para a televisão, para os jornais e fica perplexo. Mas isso já foi predito, que são sinais que o mundo tem clamado à volta de Jesus. Quando a gente abre lá a nossa Bíblia, em Mateus capítulo 24, no versículo 7 e 8, fala assim, ó: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. O mundo está nas dores de parto, anunciando a volta de Jesus. E eu queria que você visse a partir de agora, tanto o pastor Rodrigo Silva quanto o pastor Luiz Gonçalves, eles têm uma mensagem que eu e você precisamos assistir. E não podemos nos calar. O Senhor Jesus quer que a gente entenda a urgência da mensagem e da decisão a tomar e do nosso posicionamento. Preste atenção agora. A volta de Jesus. Aí alguém pode estar me perguntando do outro lado, espera aí, Rodrigo, para só um pouquinho, para, senão nem vou continuar ouvindo sua mensagem. Eu já não caio mais nessa de pegar a passagem da Bíblia sobre epidemia e falar que isso é sinal seguro de que Jesus em breve voltará. Sabe por quê? Você leu aqui, epidemias, e já lembrou do Covid. Mas se eu estivesse lendo essa Bíblia na Idade Média, eu leria epidemia e já apontaria para a febre negra, para a peste negra. Você sabe, a peste negra foi aquela doença vinda da urina do rato, da leptospirose, mas não tinham sido, ainda não tinha entendido a razão dela, e milhões de pessoas morreram na Europa na Idade Média por causa da peste negra. Se eu estivesse lendo Lucas, na época 21, na época da Idade Média, eu ia olhar para a peste negra e falar assim, olha, Jesus está perto de voltar, porque realmente tem uma peste aí. Se eu estivesse, uma epidemia, se eu estivesse lendo isso aqui na época da gripe espanhola, eu também estaria falando, ó, Jesus está perto de voltar, porque falou que ia ter epidemias. Se eu estivesse lendo na época do século XVIII, 1755, quando todo mundo estava assombrado com um grande terremoto de Lisboa, olha, haverá grandes terremotos, Jesus vai voltar a qualquer momento, porque tem terremoto. Só que o terremoto de Lisboa foi no século XVIII, nós estamos no século XXI, e ele não voltou ainda. A peste negra ficou séculos no passado e ele não voltou ainda. Então quem te garante que eu apontar terremotos, guerras e falsos profetas hoje também, indicação que Jesus em breve voltará? Essas coisas sempre existiram. É verdade. Mas para responder justamente a esta pergunta, que vem a ênfase que Mateus dá, que é ligeiramente distinta da ênfase de Marcos e de Lucas. Quando eu digo ligeiramente distinta, eu não digo com a contradição na Bíblia, mas é uma ênfase, um outro prisma do mesmo objeto, tá certo? Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo para você ver uma coisa que acontece. Mateus capítulo 24, a mesma coisa, os discípulos saem, Jesus fala que o templo seria destruído de Jerusalém, e eles perguntam, Senhor, quando será essas coisas, ou seja, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda? É interessante que eles não perguntam que sinais haverá da tua vinda. Eles perguntam que sinal haverá da tua vinda. Aí Jesus viu que os discípulos estavam achando que a destruição de Jerusalém
e a segunda vinda dele seriam a mesma coisa. Então, para não desanimá-los, ele deu exemplos de cada um dos acontecimentos, mas no mesmo discurso. Mas a primeira palavra que Jesus começa dizendo é a seguinte: capítulo 24 de Mateus, verso 4. Tenham cuidado, que ninguém os engane. Então, cuidado. Não se deixe enganar. Por quê? Porque virão muitos em meu nome. Então, antes que eu volte, virão muitos dizendo que são eles. Virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Agora tem um monte de gente pedindo para eu comentar de um sujeito aí de Israel que está se proclamando o Messias, mas isso é fake news. Eu não fui atrás disso porque é fake news. Em Israel ninguém está falando disso, ninguém está dando uma bola para esse negócio de Messias. Não tem nada a ver. Gente, são milhões de judeus ao redor do mundo. Se tiver um louco aí falando eu sou o Messias e juntar 20 em torno dele, não significa que Israel agora reconheceu que o Messias voltou. Mas de qualquer maneira é um louco. Tem muitos aí falando que ele é o Cristo. Já apareceram vários. Aqui no Brasil nós temos o Henrique Cristo, falando que ele é a encarnação do Cristo. Você teve um outro de Porto Rico, esqueci o nome dele agora real, que morreu há pouco tempo. O homem parecia todo bonitão na internet, todo maquiado e tudo. Tem um monte de falso Cristo e falsos profetas também, pessoas arrebatando as pessoas. Mas só que ele falou: cuidado, não deixe ninguém enganar vocês não. E ele continua dizendo: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Agora que tem. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Eu acho interessante que o pastor, ele menciona os fatos descritos em Mateus 24, nos mostrando a visão que os discípulos estavam tentando compreender que Jesus estava falando e a mensagem original de Jesus. Tanto é que quando eles falaram sobre sinais, eles pediram o sinal no sentido singular, mas Jesus estava mostrando sinais no plural, mostrando que é uma cadeia de eventos, de coisas que tinha que acontecer, desde eventos naturais até o anticristo, até o engano dos ímpios e outros fatores socioeconômicos, geopolíticos e de rivalidades, até mesmo do padrão da sociedade humana, para que mostrasse e encaminhasse o tempo do fim, mas que essas coisas iriam acontecer e iriam apontar justamente para a volta de Jesus. Eu fico me perguntando, a gente no nosso período não temos visto isso acontecer? Você ainda e eu vamos negligenciar e ignorar o fato de que os sinais que Jesus predisse estão acontecendo no nosso tempo e que nós somos o povo, a geração do tempo do fim? Que essa mensagem tão amplamente divulgada por Jesus com os seus discípulos naquela época, hoje ela grita, hoje ela fala alto na nossa sociedade, no tempo que nós estamos vivendo. Nós somos o povo que Jesus falou lá atrás que ia passar por grandes coisas, ia presenciar essas coisas acontecendo, iria estar no meio literalmente dessa grande guerra do bem contra o mal, do grande e último conflito em que o Senhor Jesus vai voltar com poder e grande glória. Será que nós estamos entendendo o tempo da urgência? Que coisas ruins sempre aconteceram, só que as descritas aqui são escalas maiores em curto espaço de tempo, mostrando que os sinais são para esse momento, para essa hora, que o Senhor está com pressa, o Senhor vai voltar, o Senhor Jesus, e essas coisas têm que acontecer. Então que a gente possa ficar firme. Mas eu queria que você continuasse nesse vídeo e prestasse atenção na outra mensagem que o pastor Luiz Gonçalves tem para dizer para você. Eu garanto que é uma mensagem que vai aquecer seu coração e vai mostrar para você que tem mais coisa aí, que não é somente tragédias e tudo mais. Algo novo, bom e incrível está prestes a acontecer. Preste atenção. Apocalipse 21:4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que tremendo, que texto, que sonho, é ou não é? Que esperança! Deus promete que um dia vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E a morte, o sofrimento, a dor, os problemas, o pecado, isso nunca mais vai existir. Amém? Graças a Deus. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente conversar sobre esse texto. Eu fiz uma seleção de 7 itens interessantes
para a gente então explorar bastante esta mensagem. Primeiro item que eu queria falar para você. A Bíblia diz que o céu já está preparado. Deus está pronto, Jesus está pronto. Lá em cima tudo está pronto. Lembra? João 14, de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, existem muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito. Aí Jesus fala assim: eu vou preparar lugar e virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse texto, entre outras coisas, afirma que o céu está preparado. O que falta é que nós nos preparemos, eu e você, você e eu, e temos que nos preparar para esse dia, amém? Ponto número 2, Jesus em breve voltará nas nuvens dos céus. Apocalipse 1, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. E Mateus 24, 30 e 31 diz que Jesus virá com os anjos, e os anjos virão tocando suas trombetas, e todo o céu vai parar, e Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus, para que todo mundo veja, e então ele virá para nos buscar. Oh, que dia extraordinário! É o dia da volta de Jesus. Conforme está descrito, vou repetir para você, Mateus 24, 30 e 31. Aí Jesus volta e leva os seus filhos para os céus. E aqueles que não aceitaram a Jesus e não se entregaram, ficarão mortos no pó da terra. E serão levados para o reino dos céus. Ponto número 3. Nós estaremos no céu com Jesus durante 1000 anos, conforme está em Apocalipse 20. O povo de Deus vai passar 1000 anos no céu, reinando com Cristo e participando do juízo final. E aqui na terra, os ímpios estarão mortos, e Satanás e os anjos maus estarão vivos aqui, vagueando solitário de um lado para o outro, e a terra vai estar vazia, escura, tudo destruído, conforme está em Jeremias 4, de 23 a 27. Próximo ponto. Termina o milênio, terminam os 1000 anos, então Jesus, a cidade santa e os salvos descerão aqui. E a Bíblia diz que a cidade santa vai descer sobre o Monte das Oliveiras, como diz Zacarias capítulo 14. Aí Jesus então desce depois do milênio, a cidade santa desce, os salvos também descem. Então Jesus ressuscitará todos os ímpios. E aí Jesus dará a sentença final. Jesus dirá as últimas palavras, as boas-vindas para os salvos e também as palavras de condenação para os ímpios, conforme está em Mateus 25, 34 e 41. O verso 34 diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Que palavra, que frase, que convite, que chamado, que boas-vindas emocionantes, não é mesmo? Eu quero ouvir isso de Jesus. E você também quer? Eu e você, com certeza, queremos ouvir benditos de meu Pai. Como a gente pôde ver, tanto o pastor Rodrigo Silva quanto o pastor Luiz Gonçalves, ambos mostraram duas dinâmicas: a dinâmica dos sinais do tempo do fim e a outra dinâmica que é Jesus vindo com poder e grande glória, recompensando cada um, abraçando os ímpios, renovando, transformando, estabelecendo o seu reino, a sua justiça, colocando ordem no meio do caos. Diz pra mim, não vale a pena sonhar com essa volta, não vale a pena lutar por essa volta, não vale a pena se mantermos firmes na palavra de Deus, por mais que os tempos sejam difíceis, desafiadores. O Senhor tem chamado eu e você a ficarmos firmes. E sabe qual é o maior de todos os sinais que vão identificar que a volta de Jesus está perto? Quando esse evangelho for pregado a todo mundo e a todas as nações, então verá o fim. Mateus 24, 14. O Senhor tem convidado a gente a testemunhar, a gente a viver, a gente a aguardar e ficar firme em tempos difíceis, porque Apocalipse 21, 4 diz: e ele enxugará dos olhos, como o pastor mencionou, toda lágrima. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque tudo passou. Que o Senhor te abençoe, que você entenda a urgência do chamado de Deus, que você se atente aos sinais e que você não desista, e pela fé o Senhor irá chamar o meu e seu nome quando ele voltar.